Você costuma comer por compulsão? Por exemplo, se você estivesse numa mesa repleta de chocolates e comidinhas, todas de fácil acesso perto de você e de uma forma que não precisa nem desembalar. Nos contextos que contribuem para que tu haja por compulsão, são contextos gatilhos para ti? Esse é um assunto bem importante e complexo, porque ele pode afetar todos nós. Principalmente porque a gente está inserido em um contexto de vida acelerado, hiperconectado e ansioso. A compulsão pode acontecer por diversos fatores que afetam a nossa mente e nossa saúde mental como um todo. Eu sou a Ana Streit, sou psicóloga e comunicadora de saúde. Se inscreva aqui no meu canal se ainda não for inscrito para receber mais reflexões sobre saúde mental, relacionamentos e hábitos de vida mais saudáveis. Eu conto com teu apoio e desde já te agradeço por ter chegado até aqui. Para saber como lidar com a compulsão, primeiro é preciso entender que existem diferentes tipos de comportamentos compulsivos. Eles incluem compras, acumulação, alimentação, jogos de azar, tricotilomania, que é o hábito de arrancar fios de cabelo, verificar, contar, lavar, sexo e muito mais. Dá para ser compulsivo com praticamente tudo. A pessoa pode ter comportamentos compulsivos e não ter um transtorno mental, por exemplo, como um toque, como um transtorno alimentar, mas é importante a gente dizer que nem o transtorno e nem o comportamento compulsivo são ok's. Ambos precisam de tratamento. Porque sem um tratamento, essa compulsão ela pode piorar e aumentar os prejuízos na vida daquela pessoa. A gente não pode diminuir os problemas que os comportamentos compulsivos geram. Quanto menos crítica alguém tem sobre a sua compulsão ou sobre os seus comportamentos, ou seja, mais natural ela enxerga aquilo que ela faz, mais grave a gente vai considerar aquele problema. Dessa forma, a gente entende que a compulsão é uma atividade repetitiva, excessiva que a pessoa realiza na tentativa de aliviar uma emoção desconfortável, como aflição, medo ou mesmo vulnerabilidade. Agora que a gente alinhou esse ponto, vamos analisar melhor como lidar com algumas manifestações da compulsão sobre nós. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre um recorte da compulsão nos transtornos envolvendo a alimentação. Primeiro, vamos diferenciar as compulsões mentais e as neutralizações. A partir do DSM-5, que é o Manual Clínico de Saúde que contém diagnósticos de condições de saúde mental, o primeiro transtorno alimentar trazido à tona é a anorexia nervosa. É o único transtorno alimentar que diz necessariamente respeito ao peso. E justamente no comportamento de quem tem compulsão alimentar, há uma enorme valorização do peso, por vezes com gestos forçados de vômitos e uso de laxantes. Se negligenciada, essa condição anoréxica pode migrar para a bulimia, pois são questões relacionais uma com a outra. Por sua vez, a bulimia nervosa é uma compulsão baseada numa ingestão de alimentos em grandes quantidades e uma falta de controle naquele episódio. Também há comportamentos compensatórios, como vômitos autoinduzidos, e uma hipervalorização da forma física, apesar de que as pacientes normalmente podem ter um peso aparentemente normais com relação à anorexia. Normalmente, a condição de bulimia pode estar acompanhada de outros quadros, como depressão, bipolaridade e transtornos da personalidade borderline ou outros transtornos. Já o transtorno de compulsão alimentar é a restrição alimentar em relação às necessidades, fazendo com que a pessoa coma em grandes quantidades, muito rápido, geralmente comendo sozinha por vergonha e sentindo desgosto de si mesmo e se culpando. Algumas comorbidades são relacionadas e semelhantes às da bulimia, muito com relação ao abuso de substâncias médicas. Essas três manifestações, apesar de terem sintomas em comum, são distantes e precisam ser acompanhadas todas elas por profissionais de saúde capacitados, muitas vezes no acompanhamento multidisciplinar, com psicólogos, médicos e nutricionistas. E como que se dá o tratamento dessas condições? No tratamento são realizados processos comportamentais de exposição e também uma revisão dos pensamentos, investigando o histórico do paciente para entender o que está por trás daquele comportamento.
Além disso, uma ação importante é reconhecer as habilidades de resolução de problema e aumentar a autoeficácia e a tolerância à incerteza e insegurança da vida. Em outras palavras, é aumentar a resiliência. Aqui, antes de encerrar, eu quero deixar duas frases que ilustram bem esse contexto. A primeira é do filósofo Zygmunt Bauman, que diz que a única coisa que podemos ter certeza é a incerteza. E a segunda é do escritor Jean Macillot. A incerteza dos acontecimentos é sempre mais difícil de suportar do que o próprio acontecimento. Muitas vezes os comportamentos compulsivos e os transtornos alimentares eles vão envolver alguns aspectos de hiperexigência, de autocontrole e de muita cobrança no interior. Então existem aí traços de perfeccionismo importante, existem exigências muito exageradas que acabam impactando e sendo às vezes assim uma válvula de motivo, né, para esses comportamentos compulsivos. Muitas vezes a necessidade de controlar tudo, de manter tudo perfeitinho e de manter essa exigência exagerada acaba sendo um motivo ali, uma gasolina para que esses transtornos comecem a aparecer. É comum que a gente banalize a compulsão alimentar, que a gente ache que seja algo assim banal, que a gente pense assim que é só comeu demais ali um dia e que já tem a compulsão alimentar. A gente precisa poder entender que é um comportamento sério que precisa de tratamento e que essas pessoas precisam poder ter um suporte adequado para superar realmente essas dificuldades. Então aqui é muito importante poder observar os sinais do teu corpo e como eles têm refletido nos teus hábitos de alimentação, na tua relação com a comida, para que isso possa ser reorganizado dentro de ti, para que tu possa ter uma vida com mais saúde de forma global, né? Também melhorar a relação contigo mesmo, poder ter alguns hábitos mais saudáveis de vida fazem toda a diferença aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se tu ainda não for inscrito no canal, aproveita para te inscrever e deixar o teu like aqui nesse vídeo. Me deixa aqui nos comentários também se é do teu interesse saber mais conteúdo sobre transtornos mentais e sobre esses aspectos assim comportamentais com relação a comportamentos disfuncionais, para eu saber se é um conteúdo do teu interesse e poder produzir mais ou não. Um grande abraço, muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.